Vamos ver se foi certinho. Show. Já foi, então. Vamos entrar aqui. 2, 1. Isso, Deve estar apareceu. na página aqui do Anália. Deixa eu dar aqui um refresh. Apareceu para você? Ah, tá aparecendo aqui live. Apareceu. Aí só vou pedir lá para você mutar lá o som que a gente tinha feito anteriormente. Aí as perguntas. Você conseguiu botar lá no mudo? Consegui. Aí a gente vai assistindo por aqui, né? A gente pode. Eu tô com o Facebook aberto, então a gente pode ir vendo pelo Facebook mesmo. Olha, tem uma pessoa nos olhando. Que acompanhando pelo Facebook a gente consegue ver quantas pessoas já estão dentro do nosso webinar. Tá joia, Renato. Acho que é isso aí. Renato, a hora que você quiser, podemos começar. Deixa eu ver aqui. Show de bola. Vamos dar, então, talvez uns 2 minutinhos, Gerson, só para o pessoal se organizar e tudo mais. Que horas são? 8h32. Isso, tá joia. Beleza. Então, vamos dar 8h35, aí a gente começa. E aí, enfim, tem todos aqueles problemas técnicos que a gente conhece, mas a gente começa já já. Tá bom.
Podemos começar? Vamos lá, então. Show de bola. Gerson, então acho até bom você começar dando um overview bem geral do programa e tudo mais. E aí a gente Ok. pode, enfim, inclusive se tiverem perguntas e tudo mais, é só fazer aqui abaixo no próprio Facebook, que a gente vai responder as perguntas, enfim, assim que for possível, né? Mas acho legal, enfim, fazer um bate-papo, uma coisa bem informal que todo mundo vai poder perguntar, tirar suas dúvidas. Eu acho que assim a gente consegue fluir até melhor. Legal, bacana. Bom, então, boa noite a todos. Primeiro quero agradecer o Renato, né, por ter conseguido fazer funcionar, né, todo esse sistema. E, bom, a nossa intenção com a nossa missão Vale do Silício, que vai acontecer em maio, a gente bater um papo aí durante uma hora e conseguir mostrar quais as vantagens, o que vai encontrar lá no Vale do Silício, né? E além disso, a gente mostrar qual o caminho para se fazer negócio lá nos Estados Unidos, né? Eu acho que sempre quando a gente conversa, a gente coloca que a gente quer dar um passo além do que só mostrar o que tem de novidade, o que tem de legal, ou mesmo mostrar as oportunidades. A gente quer dar um passo além disso, né? E o Renato é uma pessoa assim super gabaritada para falar sobre o Vale do Silício, né? Então, ele estudou, morou, trabalhou lá e tem contato lá, né? Faz esse tipo de intercâmbio, né? Acostumado já a fazer isso. E então a gente somou nossas forças, na verdade, né? E para trazer assim um intercâmbio de negócios assim de altíssima qualidade. Esse que é o nosso grande objetivo. Então, eu vou começar, acho que perguntando para o Renato, né, voltando um pouquinho aí, por que ele escolheu estudar, morar e trabalhar lá no Vale do Silício? Para a gente conhecer um pouquinho o fundo de cena aí do Renato, né? Pode ser, Renato? Claro, claro. Enfim, minha trajetória não estava morando no Brasil já fazia um tempo. E acabou surgindo uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, do Vale, na Draper University, e chegando lá foi uma oportunidade incrível, assim, foi uma viagem que começou antes mesmo de eu entrar no avião, então foi uma experiência incrível que eu conheci pessoas dos mais diversos backgrounds e países do mundo, pude conhecer diversos outros mercados, foi uma viagem que me agregou muito profissionalmente e que eu só tenho boas palavras para descrever a minha experiência que foi por lá. E agora, deixa eu perguntar, e por que você escolheu o Vale do Silício? Não, legal, é uma pergunta ótima, Gerson. A gente sabe que o Vale do Silício é a área mais inovadora do planeta e se a gente parar para pensar, boa parte dos produtos e serviços que a gente usa no nosso dia a dia e das tecnologias e afins vem tudo daquela área e daquela região. É impressionante assim a experiência que você pode ter e sentir e respirar, né, na atmosfera, estando num ambiente como o Vale, né? Na verdade é o seguinte, o Vale é composto por várias cidades, então que começa desde São Francisco. Na verdade, São Francisco não faz parte do Vale do Silício e vai até São José. É uma área incrível que tem várias empresas dos mais diversos tipos de mercados, segmentos, e lá você pode perceber que tecnologia e inovação é respirado o dia inteiro nas mais diversos tipos de empresas. Então, tem empresas desde setores
automobilísticos, né? Vamos botar assim, setores talvez até de certa maneira tradicionais, como seguros, finanças e entre outros que estão lá. Muitas dessas empresas têm o seu departamento de pesquisa e desenvolvimento, mas outras, de fato, nascem naquela área, porque justamente tem todo um ecossistema que ajuda e facilita. Porque justamente tem Stanford, tem Berkeley, tem instituições de ensino fundamentais que fazem ter bom capital intelectual naquela região. E, além disso, a região que tem mais investimento per capita no mundo, né? Enfim, existem vários fundos, investidores anjos, instituições, né, que fazem com que o dinheiro também aconteça e esteja circulando naquela área. Então, todas as características fazem com que o Vale seja um lugar especial e faça com que seja uma região que se respire inovação e tecnologia e cada vez mais isso acaba sendo uma bola de neve num bom aspecto, né? E cada vez mais você tem pessoas, empresas se instalando lá e muitas empresas nascendo lá, mas também você tem um conjunto de outros fatores que propiciam que aquela área se desenvolva e cresça como cresce. Então, é muito legal. Eu pude ter a experiência de conhecer pessoas do mundo inteiro lá, como eu já mencionei, e que essa pluralidade também de áreas e de backgrounds fazem com que a área do Vale seja um grande diferencial frente a outros países e outras regiões, né? Essa questão da academia, a questão do investimento, a questão do próprio intelectual humano, mas também a questão da diversidade humana no sentido de cultura e de pessoas com diversos tipos de backgrounds e áreas, né? Então, assim, o Vale é um lugar especial por todas essas questões. Legal. Não é à toa que de lá surgiu computador, surgiu internet, surgiu veículo autônomo, surgiu chip. E, inclusive, se você olhar para pensar 10 anos atrás, boa parte das nossas coisas que a gente, vamos botar assim, que a gente usa hoje em dia, como, por exemplo, o Facebook, o WhatsApp, o Uber, o Airbnb, Twitter, o processador que a gente tem no nosso computador, que veio da Intel, e diversas outras tecnologias dos mais diversos tipos de segmentos vieram de lá, né? Então, assim, se a gente parar para pensar o quanto essa área, as empresas que estão naquela área, propiciaram serviços e produtos que a gente usa no nosso dia a dia hoje e vai usar no futuro, é incomparável, né? Você colocar qualquer outra região do planeta, né? Não existe, no caso. Sem dúvida, isso é inquestionável, né? Agora fala um pouquinho, você é de família milionária, família rica, conseguiu pagar numa boa lá os estudos? Conta um pouquinho como é que foi essa trajetória sua. Claro, claro. Não, de fato algum, eu não sou de família milionária. Então, assim, como eu tinha mencionado, né, eu já não estava morando no Brasil há um tempo, acabei indo morar em Israel, trabalhar com tecnologia por lá. E acabou que surgiu a oportunidade, eu já conhecia da Draper University, estava fazendo uma menção a Draper, inclusive que a gente vai vir visitar o programa. É uma instituição que foi fundada pelo Tim Draper, que é um dos investidores de capital de risco mais bem-sucedidos do mundo. Ele já investiu com empresas como a Tesla, SpaceX, Skype, entre outras. E ele decidiu montar uma escola voltada para a área de negócios, tecnologia e empreendedorismo no coração onde essas coisas acontecem, que é o Vale, que é em São Mateus, que é muito próximozinho de São Francisco. E aí o que aconteceu? Eu acabei aplicando para essa instituição e teve um processozinho seletivo, acabei sendo aprovado. E aí veio um segundo problema, né? O primeiro, na verdade, seria passar, acabei passando. E aí justamente a questão de fazer o pagamento, que no caso eu não tinha investimento suficiente. Meio que eu apliquei não tendo muita pretensão de passar, por saber que seria muito difícil, muito complicado. São pessoas do mundo inteiro que aplicam e E mais de depois que 500 você pessoas. passa, aí que você vê que não é o grande problema, né? Exatamente, exatamente. Aí depois que eu passei, justamente vi a questão monetária e aí eu falei, poxa, o que eu posso fazer? E acabei tendo uma ideia, algumas pessoas próximas a mim também me aconselharam a criar uma campanha de crowdfunding, né, que é basicamente uma vaquinha coletiva online. Então, eu criei essa campanha e aí eu comecei a contatar milhares de pessoas, assim, muita gente mesmo em redes sociais, grupos de WhatsApp, eventos e pessoas que eu nunca falei na vida, pessoas
do Brasil, né? E isso que eu estava morando em Israel, questão de fuso e tudo mais. Pessoas do Brasil, de Israel, dos Estados Unidos, contactei gente bilionária, contactei gente da área de filantropia, empreendedores, pessoas de negócio, que talvez me pudessem me ajudar de alguma maneira indo para o Vale. Então, e estudar na Draper. Então, o que eu fiz? Acabei criando essa campanha e botei como recompensas, de acordo com o que a pessoa me investia, né? Recompensa. Então, por exemplo, eu criei um blog, eu fazia também consultoria, com tudo que eu aprendi naquela região. Enfim, dependendo do valor, tinha cada um serviço que a pessoa acaba conseguindo, né? Por contrapartida em investir na campanha. Então, assim, era uma coisa que eu acreditava ser muito difícil, mas eu dei o meu máximo. Justamente eu criei a campanha numa madrugada, né? Foi a madrugada de uma quinta para uma sexta. Eu acabei falando com o pessoal da Draper para eles estenderem o prazo do meu application. Então, acabei tendo mais uma semana. Então, eu tinha um deadline de uma semana, não mais. E foi muito legal. Acabei conseguindo o investimento que eu dava. Não foi fácil. As pessoas, assim, às vezes ficam impressionadas pelo que eu consegui. Mas elas só veem o resultado, né? Ah, que legal, bacana, como é que eu faço? E a primeira coisa que eu falo é o seguinte: você vai ter que trabalhar muito, você vai ouvir muitos nãos, muitas pessoas vão te ignorar, não vão querer saber de você, muitas pessoas vão falar para você parar de, literalmente, desculpa falar esse termo, parar de encher o saco delas por você estar perturbando, mas é normal, não são sobre os nãos que você consegue, né? São sobre os sim que abrem as portas. E aí foi um pouco por aí. Aí, enfim, eu acabei embarcando para os Estados Unidos na semana posterior. E aí sim começou a minha trajetória, né? Até foi uma surpresa para os meus familiares e para os meus amigos, também as pessoas próximas a mim, que em uma semana meio que a minha trajetória mudou completamente. Então foi basicamente arrumar a mala, sair de Israel e ir pro Vale, né? Mas foi muito legal, foi uma experiência sinceramente única que eu já vivenciei. E serve como exemplo, né? Porque muitas vezes o pessoal, ainda mais jovem, né? Acha que fala, não vou conseguir porque não tenho dinheiro. O primeiro ponto que pensa é o dinheiro, né? E esse não é o determinante, né? Não, justamente eu tenho um lema, né? Principalmente depois dessa experiência, que o dinheiro, na verdade, vem como consequência do seu trabalho duro, assim. Se você quer muita coisa, você tem que suar. Em qualquer esfera da vida, profissional ou pessoal. Então, assim, as coisas vêm como consequência. Não só o dinheiro, mas qualquer coisa que você venha fazer na sua vida. E a melhor coisa é você chegar depois e deitar na sua cama e falar, por mais que às vezes as coisas não deem certo, porque é normal, mas pensar o seguinte: poxa, eu dei o meu máximo, eu fiz o que eu poderia fazer e eu tô bem comigo mesmo. Então, assim, eu sabia que eu, sendo muito sincero, até compartilhando com você, Jéssica, com o pessoal que tá vendo a gente, que eu não acreditava que talvez iria acontecer, porque é muito difícil conseguir o dinheiro que eu acabei conseguindo e eu não estava muito confiante, mas mesmo assim eu dei o meu máximo. E o sentimento que depois que você consegue, De eu não sei, eu não vitória, vou falar né? que é igual, exatamente, que é igual você ter um filho, porque eu nunca tive um filho, ou casar, também nunca casei, mas é um sentimento que eu vou te falar que até hoje na minha vida foi único. É um sentimento de vitória, é um sentimento de conquista, e olhar para trás e falar, poxa, foi em uma semana que eu trabalhei duro, eu dormi tarde, acordei cedo, contatei milhares de pessoas, recebi milhares de não, mas eu consegui. Então, isso é o que te dá, é o que move, né? Então, foi muito legal. Foi uma experiência que eu recomendo que todo mundo, né, abrace com unhas e dentes qualquer coisa que deseja na vida, né? Que é um meio que trabalhe duro. Eu acho que essa é a grande mensagem. E não vê impossibilidades, seja dinheiro, seja fronteira, né? Fronteira, digamos assim, de países, de cidades. A coisa vai Idioma, acontecer né? quando tiver idioma e nada do tipo, sabe? Eu acho que, eu, inclusive, indo para Draper, eu não tinha um inglês muito afiado, mas é aquela coisa, eu tenho que aprender, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que estar numa... Eu não posso na minha zona de conforto, porque se eu ficar na minha zona de conforto, eu não aprendo, eu levo isso como um lema para mim. Então, eu sempre tenho que estar num espaço que esteja me aprendendo, que esteja me desenvolvendo, que eu esteja com outras pessoas, pessoas mais inteligentes que eu, assim, em diversas outras áreas. Isso eu acho que é muito importante. Eu acho que
que é algo a ser levado em consideração. Legal. Então, agora eu acho que esse é um espírito do Vale, né? De justamente procurar sempre desafiar, sempre evoluir, né? Mesmo que você erre, receba um não, isso não fecha as portas, né? Eu acho que esse é a grande questão, né, de ir lá, né, para o Vale, pelo menos a gente tem isso em mente, é justamente pegar esse espírito empreendedor, esse espírito de desafiar, esse espírito de vencer, que está lá no Vale, né? Então não é só ir ver prédio, ir ver novidade, ver robozinho, ver veículo autônomo, nada disso. É querer realmente aprender esse espírito e sentir como que é o espírito dos empreendedores lá. E não é só do jovem, né? Você não vai só Não, ver pelo contrário. empreendedor de 20, 25, 30, não. Eu vi já gente de 50 anos lá empreendendo com o espírito de 20, né? Então, idade não conta muito. O que conta é o espírito de querer ir lá e fazer e aprender e tá com uma ideia na cabeça, tem uma grande vontade de fazer acontecer. Isso que é o grande negócio de lá, né? Sim, exatamente. Mas, Assim, é um conjunto de habilidades e de outros fenômenos, né? Então você vê desde pessoas muito jovens que são muito inteligentes até pessoas mais velhas, e quando eu falo mais velhas, até, enfim, 70 anos, 80 anos, pessoas que ainda estão ativas, desenvolvendo as suas capacidades nos seus mercados. Então, assim, é muito legal essa dinâmica e essa diversidade que acontece. Eu acho que são poucos lugares que eu já fui que eu falaria que respira essa questão de ter tanta diferença, mas uma diferença boa, uma diferença que agrega muito, e agrega experiência, conhecimentos, habilidades e backgrounds que, no fundo, agregam qualquer profissional em qualquer área. É uma troca muito bacana. sem dúvida. Então, nosso programa, nosso grande objetivo é ir realmente atrás desse espírito e aprender o espírito do Vale do Silício, né? O espírito de se fazer negócio de lá. Então, Renato, mas fala um pouco agora da tua experiência profissional lá, né? Onde que você trabalhou, como é que foi, quais os projetos que você fez lá, né? Como é que foi? Fala um pouquinho pra gente. Não, é legal. Eu vou dar um overview assim. Então, eu fui para Draper, fui para um programa chamado Semester em Silicon Valley, então que era, na verdade, 5 meses, onde nos 2 primeiros meses iniciais a gente desenvolvia o negócio e a gente tinha contato com vários atores do ecossistema de tecnologia. Então, a gente conheceu empresas e empreendedores dos mais diversos segmentos. A gente conheceu empreendedores, inclusive uma primeira empresa a botar uma sonda privada na Lua, que era um indiano, um cara espetacular. Eu conheci também os primeiros fundadores do Starbucks, é, enfim, diversas outras empresas de tecnologia, pessoas do Google, do Facebook e afins. Então, assim, foi muito legal. Eu tive a oportunidade de conhecer empresas novas no segmento de VR e AR. Então, assim, pude experimentar coisas novas que ainda é um pouco diferente a gente para o mercado brasileiro, mas são coisas que estão vindo e é um fato que vai vir, porque, enfim, você já começa a ver um movimento. E os outros 3 meses foram 3 meses que eu continuei desenvolvendo o meu negócio e atendi a vários eventos, conheci outras pessoas e foi de mais networking e mão na massa mesmo. Então, eu comecei com um projeto lá na área de seleção de pessoas, que ainda continuo tocando, e foi muito legal. E no final desses 2 meses eu tive um pitch day, né? Um dia de apresentações para mais de 70 investidores do Vale. Contava inclusive com o Tim Draper e outros investidores. Então, assim, foi bem legal, foi bem desafiador. E, assim, eu tive experiências incríveis, tanto no sentido pessoal, né? A gente teve eventos que a gente tinha que vender coisas na rua. Então, assim, a gente teve que moldar muitas habilidades. Eu tive treinamento de liderança com os Navy SEALs dos Estados Unidos, né? Navy SEALs é o pelotão de elite do exército norte-americano. Eu tive sessões de mentoria, de coaching,
tive aulas, mas não aulas no sentido formal que a gente conhece, mas aulas no sentido, um ambiente muito colaborativo, sabe? Eu até brinco que parecia um pouco lá na Draper com Hogwarts do Harry Potter, sabe? Que era assim, uma escola de negócios, tecnologia de inovação que leva isso de, em forma prática, né? Porque geralmente uma escola você pensa que é um professor, uma mesa, então eles não, a Draper não tem professores, na verdade, todo o pessoal do corpo docente, na verdade, são convidados, têm suas empresas, têm seus negócios, trabalham em grandes empresas do Vale e são convidados a fazer parte desse programa. Então, na verdade, são pessoas também que ajudam a comunidade, né, num sentido. Isso é muito perceptível lá, né? Tem muito um pensamento de colaboração, de eu te ajudo hoje, amanhã você ajuda uma outra pessoa, ajuda em vários sentidos, principalmente profissionais. E essa outra pessoa no futuro vem me ajudar também. Tem uma história muito engraçada que um dos fundadores da HP era mentor, né, do Steve Jobs, e o Steve Jobs, porventura, acabou sendo mentor por ter recebido uma mentoria, né, dos sócios da HP. Fez a mentoria de um dos fundadores do Google, e por sua vez fizeram mentoria para o Mark Zuckerberg do Facebook. Então, assim, você vê que é um ambiente que você vê muito a questão de trocas e de experiências. Então, assim, e que muitas oportunidades acontecem, sabe, em sentidos profissionais desse modo. Mas até acabei fugindo um pouquinho da meada. Mas, assim, na minha experiência lá, e foi muito legal, foi muito importante, porque eu pude ver muitos negócios, eu pude abrir muito a minha cabeça. Eu acho que um dos principais motivos, né, do programa que nós estamos desenvolvendo aqui é justamente fazer isso, é mudar o mindset, né? Se fala muito que é justamente, às vezes, sair um pouco daquele olhar viciado e tentar enxergar novas possibilidades de negócios e entender como o Vale do Silício funciona e tentar utilizar essas inovações, essas formas de fazer negócios lá para o mercado brasileiro. Então, é um movimento que acontece e geralmente, o que eu penso, que é o caso seguinte, ou a gente, né, precisa se adequar a essas novas regras e leis, que cada vez o mundo está mais digital, ou, na verdade, os nossos negócios, nossas profissões, os nossos mercados vão ser mudados por essas novas tecnologias. Na verdade, já estão mudando. Então, é um pouco, ou eu mudo ou eu sou mudado, sabe? É um caminho sem volta, né? Eu acho que não adianta tentar bater de frente com isso, ou tentar ir contra isso. Se não for por esse o caminho, acaba morrendo, né? E eu acho que não tem que se lamentar. Eu acho que tem novas profissões vão surgir, novas oportunidades vão surgir, Sem dúvida. e tem que se aproveitar disso, né? Não tem que ficar se lamentando, reclamando, achando que está tudo errado, e tal. Não, essa é uma tendência que vem para ficar e tem que conseguir se adequar, se adaptar a isso e usar isso a seu favor, né? Não adianta querer Sem dúvida. dar murro em ponta de faca, não tem jeito. Mas Utilizar justamente essa experiência, né, e esse conhecimento, essas habilidades, esse networking que o programa vai ser capaz de gerar, para justamente que isso vire um diferencial competitivo, sabe? Eu acho que isso é uma das principais consequências de um programa como o que a gente está desenvolvendo. legal. Agora, Renato, com relação às empresas brasileiras, na sua opinião, quais as vantagens para as empresas brasileiras em fazer negócio, em contactar o Vale do Silício? Gerson, boa pergunta. Eu acho que talvez eu falaria que o primeiro ponto é justamente essa questão do mindset, né? É justamente tentar não ter mais aquela visão viciada do negócio, tentar justamente entender como os mercados estão mudando, e até mercados que talvez não seja o core da sua empresa, no caso, mas em tentar entender, poxa, por que a Blockbuster, por exemplo, acabou que era um negócio milionário, para não falar bilionário, que hoje praticamente hoje inexiste e foi justamente assim mudado para uma empresa de tecnologia que era bem pequenininha, que hoje é um gigante como a Netflix, dentre outras empresas dos mais diversos segmentos. Então, eu acho que o primeiro ponto é o mindset, né? Que é justamente
abrir a cabeça, olhar novas empresas, olhar novas metodologias de trabalho, novas habilidades, olhar como o mercado e empresas hoje, digamos, pioneiras e estão inovando no seu mercado, trazendo novas tecnologias, novas abordagens, novos modelos operacionais que talvez possa ser interessante integrar isso no seu negócio, né? Eu acho que esse seria o primeiro ponto, que é o mindset, né? O segundo ponto é justamente o ponto que eu falaria talvez da tecnologia em si. Tentar entender como novos produtos ou serviços estão vindo no seu mercado-alvo e estão revolucionando a sua indústria de dentro para fora, né? A gente parar para pensar, hoje, basicamente, não existe câmeras fotográficas, já que uma vez nossos celulares, nossos smartphones, a maioria, para não falar todos, já tem uma câmera digital. Então, as empresas por exemplo, uma Kodak da vida, que vendia filmes, hoje, basicamente, teve que mudar seu modelo de negócio, justamente uma inovação que aparentemente não era um concorrente direto, hoje quebrou o modelo de negócios deles. Então, justamente, eu acho que eu falaria que talvez seria a segunda vertical, justamente tentar entender como as novas tecnologias em produtos e serviços estão surgindo e estão modificando negócios de dentro para fora. E como, né, vocês, como empreendedores, como profissionais, ou até como donos de empresas, possam entender e possam ficar mais cientes dessas tecnologias e, porventura, mesmo trazer essas novas abordagens para o negócio de vocês, que é um grande diferencial. E talvez eu acho que eu falaria como último pilar, seria justamente a questão do networking. E não adianta a gente... o networking tem um potencial muito forte, sabe? Porque muitas vezes você, no mundo cada vez mais conectado, que você não consegue ver muita diferença entre determinados segmentos e você vê empresas cada vez mais cooperando, isso é um pilar muito interessante, muito forte. Então, hoje você vê empresas como, por exemplo, o Google, que atua em várias outras áreas, que possuem diversos outros parceiros. Isso é um diferencial também muito competitivo. Então, essas empresas vão poder conhecer novas empresas nos seus segmentos, nas suas áreas de atuação. Então, empresas que não têm uma correlação tão direta com o seu core, mas que talvez possam ser um agregador de conteúdo e, né, de valor, vamos botar assim, muito bacana e muito legal, que possa justamente alavancar a operação do negócio num nível adiante. Eu acho que, assim, pelo menos quando eu converso com algumas pessoas daí, né, e o pessoal fala assim, pô, aqui é uma oportunidade tremenda para justamente aprender a mentalidade, né, o mindset. E não é só vir aqui para tirar foto na frente de Google, Facebook, ver como é que é e tal. Isso é 1%, né? Eu acho que é igual você ir para Disney só para ver o show da baleia ou ver o castelo da Cinderela, né? Tem um mar de oportunidades e que você conhecer Google e Facebook é uma parte só, né? Então tem uma série de oportunidades, de opções que pode fazer, mas o mais importante é aprender a mentalidade de se fazer negócio, né? Eu acho que o Vale do Silício tá, os Estados Unidos já é assim um passo além de se fazer negócio comparado com o Brasil, né? Eu acho que o Vale do Silício ele está um passo além do restante dos Estados Unidos, né? Eu acho que ele está, vamos dizer assim, 2 passos à frente, né, de se fazer negócio comparado com o Brasil. É mentalidade, a forma de encarar o erro, fora a questão, a gente não está entrando nem no mérito da burocracia, né, de se abrir empresa, fechar empresa, questão de impostos, não estamos indo por esse lado. Estamos indo pelo lado da mentalidade, de se fazer network, de se fazer negócios, de encarar a concorrência, né? De abordar o cliente. Com certeza o Vale do Silício está 2 passos à frente, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é justamente isso que faz a empresa ser mais competitiva e talvez entender como esses fenômenos acontecem em diferentes áreas, tanto na área burocrática, como na área operacional, como na área, digamos assim, da mentalidade, até como na questão do network em si, e trazer todos esses fatores de entender de como os negócios operam lá
e como esses negócios possam, todos esses diferenciais possam ser modelados para o mercado brasileiro e para o tipo de operação que a empresa tem, né? Isso eu acho que é um dos ganhos mais importantes e de fato, isso é muito visível, né? Eu acho que até seria legal, Gerson, você compartilhar um pouco de como é que seria, talvez, a estrutura do programa em si e, enfim, até um pouco mais em detalhes. Legal. Então, só uma pergunta assim rápida, né? Antes da gente Claro. entrar na estrutura do nosso programa, né? Na sua opinião, você acha que as empresas que estão lá no Vale se interessam por empresas brasileiras? Querem fazer parceria com as empresas brasileiras? Como que eles encaram as empresas brasileiras lá? Sim, sem dúvida, assim, a mentalidade é uma mentalidade global. Então, assim, o Vale do Silício, as empresas que estão lá, a maioria, empresas desde as grandes multinacionais, dos mais diversos segmentos, não só de tecnologias, que as pessoas acabam às vezes confundindo, tem empresas farmacêuticas, empresas de agricultura, enfim, tem uma infinidade de empresas que estão lá dos mais diversos segmentos e todas elas pensam global. Então, assim, um grande diferencial dessas empresas é que justamente por ter essa mentalidade, ela faz com que essas empresas elas busquem um diferencial. Claro que se a empresa brasileira, no caso, tem como oferecer algum benefício, e eu acho que, e por ser um clima muito aberto que as empresas operam lá, sabe? Então, assim, é muito fácil você, por exemplo, conseguir marcar uma reunião, ou você, enfim, gerar uma nova conversa com um investidor, ou com uma empresa, ou com um CEO, ou com um diretor. Isso se torna muito visível, sabe? E, assim, em termos de valor, eu vejo uma flexibilidade muito maior do que existe, talvez, hoje aqui no Brasil. A gente fala, talvez, de gerar novos relacionamentos, de gerar novas oportunidades de negócio lá. Por ter um clima muito, assim, digamos, de colaboração, essa troca se dá muito mais fluida e muito mais objetiva também. Isso é um ponto muito importante a ser levado. Então, muito assim, poxa, reuniões geralmente são marcadas em meia hora no máximo, não se atrasa. Se você atrasar 5 minutos, não vai ter mais a reunião, você pode ter certeza. Mas, assim, em 30 minutos é batido os principais pontos e ambas as partes vendo que tem valor para ambos os lados, novas coisas possam surgir, coisas bem grandes, né? É. Então, eu acho que, assim, o Brasil, embora esteja num momento muito turbulento na questão tanto política quanto econômica, né, algumas indecisões, mas o Brasil é um ponto interessante pela extensão geográfica, né, que é um país imenso, Sem dúvida. né, e tem um potencial de consumo imenso também. E aqui, praticamente, comparado com lá, aqui não tem nada e lá tem tudo, né? A gente, tudo funciona, tal. Então, assim, para questão de mercado, aqui é um lugar interessante na questão comercial. Então, na questão de expansão, né? Então, é um ponto bastante interessante comercialmente, né? Não é falar, o Brasil ninguém se interessa, o real desvalorizado. Não, pelo contrário, é um mercado em potencial imenso, né? E não é só da área de Sim. tecnologia. Às vezes a gente pensa que falou Vale do Silício, fala, putz, é para nerd, é para a área de tecnologia, tal. Não, é diversas áreas, diversos segmentos, né? Tem empresas só para o pessoal ter noção, desde a área de, é, por exemplo, a área de tecidos, de roupa, né, até, enfim, calçados, até áreas de bens de consumo dos mais diversos tipos. Então, assim, é uma infinidade de mercados e de oportunidades e as empresas lá usando, né, dos mais diversos tipos de artifícios, não só da tecnologia, mas toda essa questão da mentalidade, das metodologias e da forma de pensar e de operacionalizar que faz daquela região uma região única. E as empresas que estão ali, de fato, enxergam esse potencial e esse diferencial. Legal. Então, agora falando um pouquinho, como você havia perguntado do nosso programa, né?
Nosso programa de maio, né? Depois a gente vai estar conversando de outros programas, né? Mas vamos falar especificamente de maio. O que a gente sempre comenta, né? Eu e o Renato, é de não ficar somente em visitar prédio, conhecer prédio por dentro, não. A gente quer agregar o máximo possível de valor, de contato, né? Network e da mentalidade de lá. Então, é realmente a nossa grande intenção é transformar esse turismo de negócio, né, vamos dizer assim, essa missão Vale do Silício, em um momento assim de realmente trazer uma bagagem imensa de contatos, da mentalidade e de oportunidades que podem surgir. Então, ir com uma mentalidade e voltar realmente com outra, né? Então, esse que é o nosso grande propósito. Mas a gente quer dar um passo além disso, né? Então, a gente quer mostrar e abrir realmente todos os caminhos de como fazer negócio com os Estados Unidos. Então, a gente estamos, né, fechando parceria, estamos vendo, né, de trazer contador diretamente de lá para mostrar como que é o melhor caminho, advogados, associações, né, como a gente já mencionou algumas, de mostrar como que é o caminho de se fazer negócio lá. Não chegar lá, vai ver toda aquela maravilha de novidades, de tecnologia tal, e falar, não tenho acesso, eu não consigo trazer, não consigo fazer negócio, mas como que eu trago isso para a minha realidade? Não é deixar uma barreira, é realmente dar um passo além disso, é mostrar o caminho para se fazer negócio lá nos Estados Unidos, né? Então, acho que o nosso programa vai ser com esse foco, com essa vertical, com essa intenção. E tem as 8 áreas de interesse, né? Então, né, por ideia do próprio Renato, né, a gente colocar o participante escolher a área de interesse que mais convém para o seu negócio. Educação, área de negócios, área da medicina, da saúde, do direito, né, que lá tem uma vastidão de oportunidades. Enfim, são as 8 áreas de interesse em que o participante pode escolher. Então, o nosso programa, além de ser focado no negócio, é mostrar assim o caminho de se fazer negócio lá nos Estados Unidos. É realmente É, começar a abrir a oportunidade de gerar receita em dólar para a empresa. Acho que o nosso programa é até isso, né? um ponto bem importante, Jason, que isso é um diferencial que o nosso programa tem e que justamente é focado em colocar a mão na massa, né? Vamos colocar assim, dos participantes. É justamente fazer com que esses participantes, tendo essas 8 áreas de escolha, ele possa justamente identificar qual que faz mais sentido para ele, para o negócio dele, justamente tirar mais valor e mais proveito. Porque muitos programas acontecem, né? E justamente às vezes um participante acaba indo para uma palestra, ou às vezes acaba indo para um evento que talvez não tenha tanto sentido para o negócio dele. Então, justamente o nosso principal, assim, diferencial, vamos colocar dessa forma, justamente que esses participantes possam ir e possam tirar o máximo do proveito e possam, de fato, não só descobrir o caminho das pedras para o seu negócio, mas possam ter contato com pessoas e empresas que, de fato, estão naquela área de operação que ele está, né? É justamente que ele possa ter em contato de fato, não só um contato em termos superficiais, mas possa estar visitando, conversando, trocando ideias, falando com pessoas que de fato estão fazendo coisas interessantes, estão trazendo novas metodologias, novas práticas, estão trazendo novas formas de se pensar para o mercado daquele profissional, sabe? Então, é muito objetivo e muito prático, sabe? É muito que os profissionais dentro do nosso programa vão ter muito essa dimensão. Exatamente. Porque assim, eu tenho contato com empresários todo dia, né? E eu sinto o seguinte, depois dessa última grande recessão, grande crise que nós passamos, o empresário ele começou a ver
sentiu a necessidade de fazer negócio com outros países, a não ser com o Brasil. Porque, embora o Brasil tenha uma extensão geográfica imensa, quando o empresário abre a sua empresa, ele pensa somente em vender, fazer negócio, prestar serviço no Brasil, ele não pensa fora. Só que depois, com a crise que nós tivemos, o empresário começou a pensar, né? Não, eu preciso expandir, não posso ficar dependendo só do mercado brasileiro. Só que aí ele encara um grande problema, ele se depara com um grande problema. Como que eu vou fazer negócio com os Estados Unidos? Né? Tanto da questão do idioma, né, que hoje a gente já sabe que não é uma barreira, né, tem diversas formas de se fazer negócio e o idioma não é uma barreira, ele às vezes quer fazer negócio com os Estados Unidos, outro lugar, só que ele não sabe como fazer. Né? Então, o que nós Exato. queremos é justamente mostrar como fazer. Né? Logicamente, a gente não consegue fazer o negócio com ele, né? Fazer a compra, a venda ou a transação, mas a gente quer mostrar o caminho de se fazer, mostrar as pessoas, apresentar pessoas profissionais que vão mostrar o caminho de se fazer. Né? Então, hoje eu acho que o empresário ele tem dois tipos de empresário. Né? Aquele que quer fazer negócio com comércio internacional, tal, quer expandir seu negócio para fora do Brasil, e ele não sabe como fazer, e o outro que ele tá buscando fazer a expansão tal do seu negócio, mas acaba indo para o caminho que não é com profissionais. Então, o que a gente quer é fazer um negócio de uma forma séria, né, com profissionais que realmente querem trabalhar de uma forma correta. Né? O caminho do jeitinho brasileiro, o caminho por debaixo dos panos, isso não é o nosso caminho, isso não é a forma da gente trabalhar. Né? Esse tipo de coisa não entra assim da nossa pauta. Então, a gente quer mostrar o caminho correto, quer mostrar pessoas que são realmente sérias e profissionais no Referências, né? Eu acho assunto. que eu até falaria assim, referências e experts Ex- daquelas áreas, e justamente vai agregar algum tipo de valor, sejam em termos de produto, em termos de serviço, em termos de mentalidade, em termos de formas de operacionalização, de novas tecnologias. Então, uma coisa que talvez a gente pode prometer é que, de fato, tanto você como o seu negócio vai sair diferente dessa viagem, dessa imersão, né? E o nosso principal objetivo, tanto meu como do Gerson, é fazer com que vocês, participantes, é, não vão com o intuito de turismo, não vão com o intuito de passear, mas sim com o intuito de agregar valor profissional. Obviamente que, né, você está num país diferente e tudo mais, mas nosso principal objetivo é que a gente consiga agregar valor profissional, que você justamente tenha um diferencial competitivo uma vez que você participe dessa imersão. Né? Só para citar um exemplo, que nem muitas pessoas não sabem, mas abrir empresa no Brasil é uma tremenda burocracia, né? E lá fora você consegue abrir uma empresa com um visto de turista. Então você com o visto de turista, você abre uma empresa lá nos Estados Unidos. E muitas vezes você não precisa nem estar lá fisicamente para abrir a empresa. Você daqui, com seu passaporte, você consegue abrir uma empresa lá. E o caminho para redução de imposto, para pagar tanto menos imposto aqui quanto lá, é abrir uma empresa. Se você quer fazer negócio, ou mesmo às vezes você quer comprar uma casa lá para gerar uma renda, alguma coisa, o caminho é abrir uma empresa. Não tem jeito. Se você for fazer negócio sem abrir empresa, você vai pagar imposto duas vezes. Vai pagar imposto lá e vai pagar imposto aqui. Imposto altíssimo, na faixa de 27,5%. Então, o caminho é planejamento. Né? Então, procurar pessoas sérias, pessoas que trabalham nessa área e fazem um estudo, um planejamento antes do negócio acontecer. Porque eu tenho amigos que aconteceu? Tinha um dinheirinho, uma reservinha, com o valor das casas que estavam em baixa um tempo atrás, foi lá, investiu, comprou uma casa na pessoa física. Né? E hoje ele aluga a casa
quer vender a casa na pessoa física, o imposto que ele vai pagar, o imposto que ele paga nesse aluguel que ele recebe é uma coisa absurda na pessoa física. Ou seja, fez um investimento, mas sem planejamento. Então é aquele tal negócio, né? É o barato que saiu caro. Então ele está com o investimento lá e está pagando imposto absurdo, que não está tendo lucro nenhum. Então a gente quer mostrar o caminho para evitar esse tipo de coisa. Então evitar o desperdício, evitar o caminho errado. Então o que nós queremos mostrar é o caminho do planejamento, é fazer o negócio com os Estados Unidos de uma forma planejada e que economize na questão de impostos e que gere mais lucros, né? Então, o que nós queremos, que é um exemplo que a gente pode dar, né, para uma criança. Se a gente, é como se fosse mostrar um chocolate para uma criança e não deixar ela experimentar. É a mesma coisa. Aí lá no Vale do Silício vai mostrar, vai ver toda aquela inovação e não poder usar, não poder fazer negócio com a sua empresa lá, pô, que chato, né, meu? É como ver o chocolate e não experimentar. Então a gente quer dar esse passo além, né? Por isso que é tão importante as conexões, né? Exatamente. Abrir todas as portas para justamente fazer negócio lá, gerar receita em dólar para sua empresa lá. Esse é o nosso objetivo. Não, bem legal. Eu acho que o Gerson falou muito bem, né? Não é só trazer o conhecimento e fazer com que vocês participantes possam conhecer e possam ver, mas de fato trazer as conexões e as ferramentas corretas, que essa viagem não seja simplesmente uma viagem que vai ser mais uma, mas ser a viagem de fato que vai fazer diferença profissional para o seu negócio e para a forma que você opera, né? É muito importante. Já só até tinha uma outra pergunta, além dessas empresas e ouvir essas palestras, o que mais os participantes vão ter durante o programa? Você poderia compartilhar? Então, Renato, além bom, o roteiro, assim, o dia é palestra, visitar as empresas, mas a questão assim, do período da noite, ter o happy hour, né, que as pessoas vão poder conversar, bater um papo, tanto entre os participantes quanto com as pessoas de lá. Então, mostrar assim o lado não só das grandes empresas, né? Não é só Google, Facebook, lá tem uma vastidão de pequenas empresas que muitas vezes você tem um start, assim, uma relação de afinidades tal com as pequenas empresas, né? Então, assim, a gente vai, lógico, conhecer tal as grandes empresas, mas às vezes, assim, os insights tal fica nas pequenas empresas. Então a gente, né, quer que tenha assim um relacionamento próximo, né, com o empreendedor, com o empresário de lá da região do Vale. Então é um contato direto, né, com as pequenas empresas também. Que muitas das vezes essas pequenas empresas são só pequenas em termos de tamanho e de time, mas as pretensões são gigantescas, né? Assim, que nem eu tinha comentado anteriormente, pretensões são globais. Então, muitas das empresas têm muito uma mentalidade de começar localmente, mas pensar globalmente. Então, e isso é muito legal, isso é muito bacana, né? Por exemplo, eu estando lá, eu pude conhecer empresas. Pude conhecer, por exemplo, uma empresa na área de realidade virtual, que eles estavam desenvolvendo um óculos para a área de operários de construções e afins. Então, uma empresa que estava iniciando, mas já tinha recebido não sei quantos milhões de investimento e tinha um time de menos de 50 pessoas, mas eu pude conversar com o empreendedor, eu pude conhecê-lo e eu vi que, assim, caramba, que legal, bacana, e pude entender como a empresa operava, como eles iniciaram o negócio, como eles estavam rodando, como eles receberam investimento, como eles estavam crescendo e como eles viam novas oportunidades de mercado. Então foi muito legal, assim, menos empresas, digamos assim, menos conhecidas, né? É questão de tempo até elas se tornarem uma empresa grande, porque elas estão no lugar certo, elas têm as conexões certas e principalmente tem uma troca muito bacana com demais membros que fazem que seja um ativo muito legal, né? Muito bacana.
Então, só voltando um pouquinho à questão do planejamento, estava conversando outro dia com um contador aí dos Estados Unidos, né? Contador brasileiro que já está há anos aí e tem escritório tal de contabilidade, né? Como para você ver como que é a questão do planejamento, né? Você estruturando, montando uma empresa, a forma de você lançar as despesas, tudo, você consegue deduzir do seu imposto que a empresa vai pagar, onde você pode lançar todas as despesas, inclusive despesas da viagem, da passagem aérea, da ida do Brasil para os Estados Unidos. Se você fizer de uma forma planejada, da forma correta, até essa despesa da passagem aérea, você pode deduzir, né, do seu lucro, como consequência vai deduzir da sua despesa e pagar menos imposto. Então, assim, a questão do planejamento tem uma série de vantagens que você consegue se beneficiar, né? Então, a gente quer mostrar esse caminho, né, de como fazer a coisa planejada com as pessoas certas pode gerar realmente receita em dólar de uma forma consistente, de uma forma estruturada, né? É realmente fazer um negócio que vai expandir e só crescer. Joia. Inclusive a gente tem parcerias, né, enfim, instituições brasileiras de fomento nos Estados Unidos, que a gente está com o objetivo de trazer vocês participantes a conversar com essas instituições de fomento, são empresas brasileiras, tocadas por brasileiros, que justamente podem dar um pouco, né, o caminho das pedras e dicas e afins, e até uma fonte de trocas de comunicação e de ideias que é muito legal em termos não só legais, mas em termos operacionais e contatos com network, são agências que fazem eventos mensais, eventos no Brasil e também nos Estados Unidos, então é muito legal essa série de conexões, né, que o nosso programa está visando atender. Legal. Renato, está chegando o final, né? Já está dando quase que 1 hora que estamos aqui, né? Para finalizar, né? Queria que você falasse algumas palavras aí para finalizar, convidando o pessoal e para a gente encerrar essa nossa live. Claro. Então, pessoal, eu acho que essa é uma oportunidade incrível que vocês têm, assim, de melhorar, enfim, e agregar mais valor ao negócio de vocês, que vocês vão ter contatos com empresas incríveis, e eu falo isso porque eu já estive lá, eu pude conhecer muitas empresas, eu pude conhecer muitas pessoas, e todas essas redes de conexões que eu pude gerar lá, eu estou trazendo para esse programa. Então, assim, fora outras empresas que a gente está comunicando, a gente está conversando. Então, assim, é um programa que vai te agregar muito valor e, com certeza, você não tenha dúvida que você e seu negócio vão sair totalmente diferentes depois dessa missão. Joia. Então, da minha parte, quero agradecer, né, a presença do Renato, né, e assim, convidar vocês na questão da viagem de negócio. Tenho certeza que vai ser assim realmente um divisor de águas, porque tudo está sendo planejado, compactado para realmente agregar o máximo de valor. Ser uma viagem de negócio de extremo conteúdo, de extrema qualidade, né? Então tudo é planejado, tudo é estudado, né? Pensando no melhor para vocês, para o melhor para o participante. Então, tem o meu contato, tem o contato do Renato, nós vamos compartilhar, né, esse vídeo nas redes sociais. Tendo alguma dúvida, né, a gente está aberto para conversar, para dialogar. Tanto é que na nossa página, né, de divulgação da nossa missão, você clicando, preenchendo os dados, você vê que não vai para uma área de colocar o número do cartão de crédito para fechar e pagar, não. A gente quer realmente entender quais as expectativas para poder fechar um pacote que seja interessante para quem vai. Então, a gente está fazendo Uma viagem bem seleta também, eu acho bacana mencionar, Gerson. É um grupo seleto, é um grupo pequeno, que a gente tem como esse objetivo justamente que a gente possa agregar o máximo de valor possível. Então, existem outros programas que trazem vários participantes e acaba não conseguindo atender todas as demandas e necessidades de cada um desses participantes. É uma coisa que a gente tem total
com sentimento, e a gente tem total objetivo em fazer o contrário, que é justamente a gente quer dar o máximo de atenção e prover o máximo de valor a cada um que vier a comparecer. Exato. Tá joia. Acho que é isso. Então, vamos finalizar por aqui e vamos dar continuidade, né? Essa é a nossa primeira live da nossa missão de maio, né? Vamos ter outras também. E vamos trazer novidades. Tem alguma série de novidades que a gente ainda não quer passar para vocês, porque ainda não está ainda totalmente fechado, mas os palestrantes, já tem uma série de evoluções que está tendo, que logo mais a gente vai passar para vocês. Mas eu posso até antecipar, já tem gente boa, já tem gente do Facebook, de Stanford, gente de fundos de investimento, gente que já trabalha em empresas como a Intel, que vão ser bem legais aí, vão agregar bastante valor. Estou dando uma dicasinha para a gente, enfim, continuar conversando. Legal. Tá joia, Renato. Obrigado. Amanhã estamos juntos, né? Isso aí. Amanhã Grande abraço, pessoal. Estou indo encontrar com o Renato lá no Rio, para a gente fechar alguns detalhes e evoluir mais nesse nosso programa da Missão Vale do Silício. Valeu, Renato. Até amanhã. Valeu, Grande Gerson. abraço. Até. Tchau. Abraço.